Olá pessoal, boa noite a todos. Não sei exatamente a hora que vocês irão assistir esse vídeo, então boa noite, bom dia, boa tarde a todos, tá? Gostaria de dizer a vocês que sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E no vídeo de hoje eu estarei apresentando para vocês aqui a respeito do câncer, né? Então a gente vai estar conhecendo um pouco a fisiopatologia do câncer. Então, como é que esse câncer se instala? Qual é o processo fisiopatológico? A identificação precoce do câncer dos nódulos. Estarei falando também sobre tumores malignos e tumores benignos. E estarei falando também a respeito do tratamento, como que é feito. Porém, eu estarei focando mais na questão da prevenção, porque como vocês já sabem, quem está acompanhando, na verdade, os vídeos do canal, tem visto que eu tenho gravado uma maratona de vídeos a respeito da disciplina saúde coletiva. Então aqui a gente sabe, eu venho falando para vocês nos outros vídeos que saúde coletiva a gente trabalha muito a questão da prevenção de doenças e de danos e agravos à saúde da população, né? Então aqui esse vídeo não vai ser diferente. O caráter dele não é apresentar o tratamento dentro de uma rede hospitalar, né? Então a gente vai estar focando sempre na questão da prevenção. Até porque prevenir, vocês já ouviram falar, que é melhor do que remediar, não é verdade? Então vamos lá. Câncer. Câncer, gente, ele faz parte de uma das DCNTs. Quem não sabe o que é DCNT? DCNT quer dizer doença crônica não transmissível. Eu já fiz um vídeo falando a respeito de outras doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. São duas doenças crônicas não transmissíveis, onde a hipertensão, principalmente, é uma das principais causadoras de morte, né? A taxa de mortalidade é muito alta, principalmente no Brasil e na população negra. Então, é um assunto que deve ser discutido, deve ser comentado, porque faz parte da nossa realidade e tem matado muitas pessoas constantemente. Diabetes também está muito relacionado, porém o foco do vídeo hoje é a gente falar sobre câncer, né, que é muito temido por muitas pessoas, principalmente mais idosas, têm receio de se dirigir a essa patologia. Então muita gente, você já deve ter escutado se referir a meu vizinho está com aquela doença, meu vizinho está com tal doença. Então eles não gostam nem de pronunciar o nome câncer, porque eles têm medo, e aí tem muito aquela questão do conceito de saúde mágico-religioso, que eu já discuti aqui no canal em outros vídeos, tá? Então, o conceito de saúde mágico-religioso, ele é baseado na questão da religião, onde eles acreditavam que a doença sobrevinha ao humano, aos indivíduos, por conta de um pecado que este havia cometido para com um ser supremo, um Deus, e essa pessoa estava sendo punida por esse Deus, e a punição vinha em forma de doença. Tá? Então, se a gente for analisar a questão da a história bíblica, a gente vai ver que o câncer, a lepra, né, ela era muito atribuída à questão de pecado, não é isso? Então, por conta disso, cultural, religioso veio se perpetuando, e a gente tem ainda até nos dias atuais na sociedade pessoas que acreditam dessa forma. E não é a gente, como profissional ou futuros profissionais da área da saúde, que iremos discordar. Nós temos que respeitar a todos, não é verdade? Porém, o conhecimento a respeito dessa doença, assim como das demais, tem que ser passada, né? E isso é de nossa incumbência. Então vamos lá, estudar um pouquinho aqui sobre câncer. Então, o que é o câncer? Muita gente ouve falar sobre o câncer e as pessoas ligam o câncer apenas a tumores, a nódulos. Mas a gente vai esclarecer direitinho aqui como que funciona. Vamos lá então. O câncer, ele é um termo geral, né, para um grande número de doenças em que as células do corpo crescem descontroladamente, dando origem a tumores. Vamos lá. Você já deve ter escutado as pessoas falarem que o câncer, que todos nós temos a célula cancerígena, né? Muita gente fala a respeito disso.
E eu quero fazer uma ressalva a respeito dessa célula cancerígena. E o que seria essa célula cancerígena? Então, assim, em partes, as pessoas que pensam dessa forma estão certas. Por outra, elas não estão tão certas assim. Por quê? Porque não existe uma célula cancerígena em específico no nosso corpo, tá? Então, qualquer célula do nosso corpo, ela pode se tornar uma célula cancerígena e crescer descontroladamente, melhor, antes dela crescer descontroladamente, ela vai ter uma alteração no seu DNA, no seu genoma, e a partir daí ela vai se diferenciar das outras células semelhantemente a ela, e ela vai começar a se replicar, crescer descontroladamente, dando origem a outras células defeituosas, assim como esta. E a partir daí a gente vai ter a formação dos tumores, certo? Então a gente tem um processo natural no nosso organismo que a gente conhece como apoptose, onde nesse processo de apoptose é realizada a morte celular programada. Então, as células do nosso corpo, na verdade, elas estão constantemente como é que eu posso dizer, morrendo e criando outras células para substituir, se renovando. Então, nesse processo, as células do nosso corpo, elas recebem um comando para que elas venham entrar nesse processo de morte programada. E aí outras células do nosso corpo, responsáveis por esse processo, vêm, englobam essa célula que está sinalizada para morrer, entre aspas, e ela vai ser eliminada, fagocitada, e depois ela vai ser eliminada, e aí outra célula que está próxima a ela vai se dividir e formar uma outra célula para substituir aquele espaço e a gente continuar com a nossa funcionabilidade, o nosso organismo. Mas as células futuramente cancerígenas, elas desobedecem esse comando para morrer. E aí, depois que ela desobedece, ela vai, na verdade, antes dela desobedecer, ela vai ter uma alteração no seu DNA, e essa alteração vai fazer com que ela desobedeça esse comando de morte, e posteriormente ela vai se replicar, se reproduzir e formar outras células defeituosas como ela, certo? E a partir daí a gente vai ter a formação dos tumores. E dentre os tumores, esses tumores eles podem ser divididos em tumores malignos e tumores benignos. Mas tá, qual a diferença dos tumores malignos para os tumores benignos? Vamos começar aqui pelo tumor maligno. O que seria um tumor maligno? O tumor maligno é quando possui a capacidade de infiltrar outros órgãos do corpo. Esta é a forma mais agressiva. Então, assim, o tumor maligno, geralmente, ele não tem uma pseudomembrana que serve como uma cápsula para manter aquelas células defeituosas contidas dentro de uma espécie de bolsa, digamos que é assim. Já o tumor benigno, ele tem características semelhantes da célula que deu origem e não são capazes de se espalhar. Então, os tumores benignos, eles estão envoltos de uma pseudomembrana que faz com que esse tumor ele não cresça tão desordenadamente. Então, ele vai se replicar aquelas células e aquele tumor ele vai chegar a um certo momento que ele vai parar de crescer. Mas pode surgir a pergunta aí na mente de vocês. Então, o tumor maligno sempre vai levar à morte e o tumor benigno não. Então, a gente tem que repensar um pouco mais a respeito disso. Então, o tumor maligno, geralmente, ele tem um caráter mais agressivo, então ele mata mais. Porém, o tumor benigno, dependendo da localidade onde ele esteja inserido, ele também pode estar levando o paciente a óbito. Então, se for um tumor no cérebro desse paciente, é um local onde uma determinada área do cérebro ela pode estar sendo comprimida por aquele nódulo, e essa compressão vai impedir que haja a circulação sanguínea. Vocês sabem que o sangue é responsável por transportar oxigênio, dentre outros nutrientes. Se há esse bloqueio e não há essa perfusão nessa região do cérebro, então esse paciente pode estar tendo uma necrose nesse local, certo? Então essa é uma das complicações do tumor benigno, dentre outras. E quando o câncer ele tem a capacidade de se espalhar para outros órgãos, a gente costuma denominar esse fenômeno de metástase.
Então, quando você ouvir falar que o paciente está com metástase, quer dizer que o paciente ele tinha um câncer inicial no estômago e esse câncer pode ter migrado para o fígado, para o intestino, para o esôfago, para qualquer outra região do corpo. Então, isso é chamado de metástase. Nesse processo de metástase, o tumor geralmente ele vai criar angiogênese, que é a formação de novos vasos, para que ele possa captar nutrientes do nosso organismo e se nutrir. Então, nesse processo da criação de novos vasos, ele penetra vasos geralmente calibrosos do nosso corpo, e aí ele libera as células cancerígenas ou cancerosas dentro da nossa circulação. E aí essas células vão caminhar, né, pela nossa corrente sanguínea e se instalar em uma outra região do nosso corpo. Então, esse fenômeno é denominado de metástase. E a causa do câncer até hoje ela é desconhecida, porém há vários fatores que podem contribuir para o seu surgimento. Dentre esses fatores, eu trouxe aqui para vocês as principais causas que foram estudadas e comprovadas que têm uma relação muito grande com o surgimento dos cânceres. Tá? Então aqui eu vou tentar ser um pouco rápido para a gente ganhar tempo. A poluição ela é responsável por 2% dos casos da probabilidade, na verdade, do indivíduo desenvolver câncer. Então, a poluição, medicamentos também 2%, raios ultravioletas também 2%, o álcool ele aí já entra com 3%, obesidade e falta de exercício 3%, então sedentarismo, pessoas que não têm o hábito de praticar exercício, ainda que seja apenas 150 minutos de caminhada semanalmente, como o Ministério da Saúde recomenda, preconiza, né? 30 minutos de caminhada por dia, que dá 60 minutos de caminhada semanal. Então, pessoas obesas também geralmente são pessoas inflamadas, então elas estão ali liberando substâncias tóxicas para o nosso organismo, e essas substâncias geralmente elas como é que eu posso dizer? Irritam, agridem as nossas células e essa agressão pode estar fazendo com que a célula entre naquele processo que eu falei inicialmente, né, de uma alteração do seu DNA, e aí ela vai se descontrola e não respeita o comando de morte e começa a se replicar, como eu já situei para vocês anteriormente. Então, obesidade, falta de exercício, 5%, a exposição profissional, 5%, então dependendo da área que o profissional atue, pode ser uma causa também de câncer, principalmente aí quem trabalha com radiologia, principalmente. Infecção também 5%. Aqui, hereditariedade 15%. Então, se alguém da família já teve câncer, o indivíduo vai estar aí com a chance de 15% de também desenvolver câncer. O tabagismo, ele aí entra igual com a alimentação, então pessoas que fazem uso, que são fumantes, elas têm chance de 30% de desenvolver cânceres, principalmente câncer de pulmão. E alimentação. Então, a alimentação de hoje, a gente sabe que não é uma das melhores alimentações, na verdade. Então, as pessoas se alimentam por muitos alimentos processados, ultraprocessados, não é isso? Alimentos transgênicos. Então, tudo isso acaba sendo um agressor às nossas células e isso pode estar ocasionando a longo tempo o surgimento de cânceres. E aqui eu trouxe para vocês os principais tipos de câncer, na verdade, os cânceres mais comuns que a gente tem. Né? Então, o câncer anal, câncer de bexiga, câncer de boca, o coloretal, câncer de colo de útero, muito comum em mulheres. E, na verdade, só em mulheres, porque mulheres que têm útero. Mas, assim, é um câncer que a gente vê muito frequentemente nas mulheres, é o câncer de colo de útero e o câncer de mama. Se não me falha a memória, o câncer de colo de útero ele é um dos responsáveis, um dos maiores responsáveis de mortalidade em mulheres. Câncer de esôfago, de estômago, de fígado, câncer infantil, de laringe, leucemia, aí o câncer de mama, como já falei, câncer de ovário, pâncreas,
câncer de pele, melanoma e câncer de pele não melanoma, câncer de pênis e câncer de próstata, e dentre muitos outros cânceres que a população ela é acometida frequentemente. Os sinais e sintomas mais comuns e característicos do câncer, só lembrando que o câncer ele vai ter sinais e sintomas característicos de acordo com o sistema no qual ele esteja instalado. Então, se for um câncer de pulmão, ele vai ter características do trato respiratório. Se for um câncer de estômago, vai ter características do trato gastrointestinal. E assim, consequentemente, né? Então vamos lá. Aqui de uma forma meio que geral, porém tem alguns que são específicos de determinado sistema. Perda de peso sem explicação. Então o paciente começa a perder peso, pode ser um sinal de câncer. Mas todo mundo que está perdendo peso é um indicativo de que a pessoa esteja com câncer? Não. Então a pessoa que está com hipertireoidismo é uma pessoa que pode emagrecer assim repentinamente. Então a gente tem que se atentar para fazer o diagnóstico diferencial. Então, pessoas com diabetes também, ela pode ter uma perda de peso de uma hora para outra. Então, a gente tem que fazer realmente, colher a anamnese direitinho, fazer a história clínica do paciente, e a partir daí a gente vai fazendo o diagnóstico diferencial e eliminando as outras opções que a gente achava que poderia ser. Cansaço intenso fazendo pequenas tarefas, né? Então a fadiga com pequenos esforços, dor que não passa, geralmente dor na região onde o câncer ele está instalado, febre que vai e volta sem tomar remédio, então a pessoa vai estar sentindo febre porque o organismo vai estar o quê? Na resposta inflamatória, na tentativa de fazer com que venha eliminar aquelas células cancerosas. Alterações nas fezes, então essas alterações, gente, como eu já situei anteriormente, vai depender de acordo do câncer onde ele esteja instalado. Dor a urinar ou urina escura, então aí vai depender se for um câncer de pulmão, se for um câncer de fígado, se for um câncer de intestino, se for um câncer na bexiga, no trato urinário, se for um câncer de próstata, também tem alteração na urina, certo? Mas aí vai depender de onde esse câncer esteja instalado, certo? Demora na cicatrização de feridas, isso também pode ser característico de paciente com diabetes, então a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente tem que conhecer a clínica do nosso paciente. Sangramentos também vai depender de onde esteja inserido, se é um benigno, se é maligno, depender também da gravidade, do avanço que esse câncer esteja. Manchas na pele é bem característico de câncer de pele. Caroços e inchaço nas ínguas, então isso aí é mais característico de todos. Porque quando os gânglios eles estão alterados, é um indicativo de que o nosso corpo está sendo agredido e que o nosso sistema de defesa ele está se ativando para tentar combater aquele micro-organismo, aquele corpo estranho que o nosso organismo não reconhece como nosso. Ficar engasgado com frequência, então isso é mais voltado para câncer do trato gastrointestinal, né? Na verdade, mais da parte de cima mesmo, então do esôfago, da laringe, mais essa região aí. Rouquidão e tosse por mais de 3 semanas. Então isso aí é bem característico de câncer de pulmão. A cura e prevenção. O câncer ele nem sempre poderá ser curado. A gente, como profissional da área da saúde, tem que ter uma noção a respeito disso e a gente tem que passar para o nosso paciente. Você nunca vai dizer ao seu paciente que foi diagnosticado ou que esteja fazendo tratamento para descobrir o câncer que ele vai ser curado e que você vai dar um prognóstico para ele, porque isso infelizmente não está ao nosso alcance. A gente vai fazer tudo que a medicina, que a ciência, melhor dizendo, nos oferece, mas a gente não pode garantir vida de ninguém, é verdade? Então a gente tem que ter noção a respeito disso. Claro, você vai passar segurança para o seu paciente, você vai passar animação, porém você não pode dar certeza de que ele vai entrar, vai ser admitido para fazer o tratamento e que ele vai sair de lá
com vida, né? Isso é o que a gente deseja, mas nem sempre é o que está ao nosso alcance. O sucesso no tratamento depende da localização, do tipo, tamanho da área de disseminação e a proporção do crescimento do câncer. Então, esse prognóstico, a recuperação, a chance do paciente vai depender de onde esse tumor ele esteja localizado, se ele é maligno, se ele é benigno, se ele já está em metástase, o tipo do tumor, né, o tamanho da área de disseminação. Então, se é um tumor, um câncer maligno, que ele passou pelo processo de metástase e ele já se espalhou pelo corpo, já está numa proporção de crescimento bem avançado, né, um estágio assim bem complicado já, então o prognóstico desse paciente vai ser bem diminuído. E o tratamento ele pode ser feito através da utilização de medicamentos, né? Então a gente tem a radiação e cirurgias também, então os medicamentos quimioterápicos, o tratamento radioterápico e cirurgias. As cirurgias aqui está relacionada mais à questão da paliação. Né? Então tem paciente que, dependendo da proporção do crescimento da localização desse tumor, não é viável que a equipe médica faça a remoção de tal, pois, se feita, esse paciente pode não resistir, né, esse procedimento cirúrgico, pode vir a desenvolver uma hemorragia, dependendo do processo de angiogênese que esse tumor fez, e dentre outros fatores. Então, nem sempre o procedimento cirúrgico ele vai ser curativo, ele pode ser paliativo. Então, se um paciente ele for portador de câncer de reto, ele vai ter dificuldade para poder fazer a evacuação. Então, por conta disso, a equipe médica vai estar fazendo uma ostomia, então uma colostomia, para que esse paciente venha estar eliminando as fezes através da bolsa coletora. Né? Então, é um procedimento cirúrgico que é feito com a finalidade de paliar o paciente, melhorar a qualidade de vida dele, porém não vai trazer a cura, não é com fim curativo. E a detecção precoce aumenta as chances de cura do câncer. Né, gente? Não somente do câncer, mas tudo que a gente identifica precocemente, a gente sabe que é melhor para o paciente, né? Porque identificou no início, a gente consegue evitar que ele passe pelo processo de metástase, que ele cresça exageradamente. Né? Então, por isso que a gente vive vendo e incentivando a questão da prevenção do câncer de mama nas mulheres em fazer o autoexame. Porém, essa questão do autoexame, ela tem controvérsias a respeito. Então, tem pessoas que acham correto que as mulheres façam o autoexame, tem profissionais que não acham que seja o correto. Né? Porque quando a mulher ela faz o autoexame, muitas delas ignoram o fato de que elas precisam procurar um profissional para fazer o exame. Né? E a gente sabe que muitas das vezes, no momento que essa mulher ela está fazendo o autoexame em casa, possa ser que ela não identifique, não faça a palpação direito do local. Né? E o câncer, gente, nem sempre ele vai se manifestar em forma de nódulo. Muitas das vezes a mulher ela pode estar com um líquidozinho que escorre da mama e pode ser um indicativo de câncer e ela não saber. Né? Então, tem câncer que é em forma de mancha. Então, a mulher pode ter uma mancha na pele, na região da mama, e ela pode não saber porque ela imagina que o câncer sempre vai ser em forma de nódulo. Então, ela deve fazer o autoexame? Deve, é o corpo dela, ela tem que se tocar para se conhecer. Porém, não isenta o fato de procurar o serviço de saúde para que um profissional possa avaliá-la. Certo? Então, alimentação saudável, exercícios físicos e evitar a exposição excessiva ao sol evitam o surgimento do câncer. Né? Então, quando a gente fala aqui de hábito de vida, é o que a gente tem no momento, assim, que está ao nosso alcance, para que a gente venha estar mudando a qualidade de vida no tocante à nossa saúde. Né? Então, se alimentar bem, procurar comer alimentos in natura, alimentos mais saudáveis, o mais saudável possível, evitar esses alimentos processados, ultraprocessados, condicionados, né? Então, tentar deixar esses alimentos assim mais de lado, fast food, esses alimentos, tentar esquecer e procurar utilizar mais alimentos naturais, colocar mais verde no nosso prato, colocar mais
verduras, legumes e vegetais e frutas. Certo? Prática de exercício físico também é muito importante. E evitar exposição ao sol, vocês já ouvem falar bastante a respeito disso. E exames de rotina ajudam a evitar o surgimento de câncer. Então, assim, você deve fazer o seu autoexame, você deve verificar o seu corpo, se tocar, sim. Porém, é necessário procurar um profissional para que ele possa realmente identificar, né? Então, é muito importante que procure rotineiramente um profissional de saúde, né? Então, assim, se a pessoa não tem nenhum membro da família que já teve câncer, é aconselhado que procure o serviço de saúde pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. E se já teve alguém na família que teve caso de câncer, que é diabético, que é hipertenso, então procura de 6 em 6 meses. Mulher fazer preventivo na mesma frequência, né? Então segue-se o padrão. E a importância das atividades físicas, né? Então, o exercício físico melhora o funcionamento do corpo, diminui a sensação de fadiga causada pela quimioterapia, diminui a ansiedade e aumenta a autoestima. Então, isso aqui está mais relacionado para a questão de pacientes já diagnosticados que estão fazendo tratamento, a terapia, né, quimioterápica. Também ajuda a manter a composição corporal adequada, ou seja, a distribuição entre os músculos, gordura e os ossos no corpo, a diminuir a perda da massa muscular e a manter o coração funcionando bem. De acordo com pesquisas, os exercícios físicos também ajudam a prevenir a recorrência do câncer e pessoas que apresentam sintomas de anemia severa, imunidade baixa, que estão sendo tratados por radioterapia, catéteres e sondas, alteração da sensibilidade nos pés ou alterações no equilíbrio e com lesões ósseas ou osteoporose, devem tomar alguns cuidados. Então, assim, exercício físico é bom? A gente tem que orientar para os nossos pacientes, sim, para aqueles que ainda não têm, para evitar que estes venham a adquirir essa doença crônica não transmissível, mas também aqueles pacientes que já foram diagnosticados, a gente tem que orientar a respeito da importância. Porém, a gente deve respeitar as limitações de cada paciente. Então, se um paciente ele tem osteoporose, ele tem alteração no equilíbrio, uma imunidade baixa, anemia severa, a gente pode até passar a orientação para eles fazerem, mas não vai ser da mesma forma que o pessoal, de forma geral, vai estar fazendo. Né? Então, a gente tem que ter determinadas limitações para esse paciente. E eu trago aqui para vocês também algumas curiosidades, né, a respeito do câncer. Então, somadas, as mortes causadas pela tuberculose, AIDS e malária não superam o número de vidas que já foram levadas pelo câncer. Então, para você ter noção da quantidade de pessoas que morrem constantemente por conta do câncer, tá? Então, não é só no Brasil, é a nível mundial. Mais de 20 mil pessoas morrem de câncer todos os dias. Imagine a quantidade de pessoas que essa doença leva diariamente. Então, é um motivo que chama a nossa atenção para a gente discutir a respeito disso, né? Para incentivar as pessoas a se cuidarem mais, terem um hábito de vida mais saudável, praticar exercício físico, se alimentar de uma maneira saudável, né? Então, fica aí essa ressalva para a gente, né? Existem mais de 100 tipos de câncer e qualquer parte do corpo pode ser afetada por ele. Essa parte aqui é muito interessante e eu costumo falar, assim, sempre que eu falo a respeito de câncer, que uma das partes do nosso corpo que a gente praticamente não ouve falar, não ouve, na verdade, relatos de câncer é o coração. E até hoje a gente não tem, assim, estudos que comprovem esse fato, mas não existe muitos casos, não é tão frequente. Pode acontecer, pode, porém não é tão frequente quanto os outros órgãos do nosso corpo. Então, até então eu não conheço a causa, o motivo pelo qual o coração não é tão acometido. Mas eu acredito que a ciência vai chegar a essa conclusão ainda. Se é que já chegou e até então eu não sei. Mas a gente não tem muitos relatos de câncer de coração.
Quase 30% dos cânceres poderiam ser evitados se as pessoas evitassem o álcool. Lembra que eu falei que o álcool ele é responsável por 5% das causas de morte? Ele está entre as principais causas. O cigarro, que representa aí o tabagismo, né? Ele representa 30% de causa de câncer. E se fizessem exercícios físicos e seguisse uma dieta saudável. Então, exercício físico, ele está lá associado à questão do sedentarismo e da obesidade, que ele representa, se eu não me engano, 5%. E a dieta saudável está relacionada à alimentação, que representa 30% de chance do indivíduo estar desenvolvendo o câncer. Né? Então, 30% dos cânceres poderiam ser evitados se a gente fosse mais consciente, se a gente tivesse um cuidado maior e melhor com a nossa saúde. E pessoas diagnosticadas com pré-diabetes, situação que precede o diagnóstico da diabetes tipo 2, aumenta o risco de desenvolver câncer em 15%. Então, se a pessoa ela é pré-diabética ou ela já é diabética, as chances de desenvolver câncer aumentam em 15%. E vocês sabem também que diabetes está relacionado muito com questão de alimentação e hábito de vida, né? E isso são fatores de risco modificáveis, né? Muitos deles. Então, a gente tem os fatores de risco modificáveis, que é tudo aquilo que a gente pode estar alimentando, alimentação, hábito de vida, né? O tabagismo, o etilismo, e tem os fatores de riscos não modificáveis, que aí vem o que? A raça, a idade, que a gente não tem como modificar, né? Então, apesar de que a gente vai envelhecendo, mas a idade a gente não tem como modificá-la, dentre outros. E tem essa curiosidade aqui que eu encontrei, mas até então eu não sei se de fato ela é verídica, mas eu achei interessante, que diz que se treinados os cães, eles podem desenvolver a habilidade muito útil de identificar um câncer de próstata. A precisão dele chega a 98%. Se essa informação realmente for verdadeira, é um avanço muito grande para a ciência e muitos homens escaparão de desenvolver o câncer de próstata. Muito interessante. Pronto, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse, né? Então, a percepção do câncer voltado para a atenção básica, não adentrei muito a questão do tratamento intra-hospitalar, né? Porque o foco a gente discutir aqui a respeito da saúde coletiva na atenção básica. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para o nosso paciente a respeito também do câncer, porque às vezes a gente acaba focando somente em diabetes e hipertensão, e a gente esquece que o paciente ele deve ser analisado e assistido de forma holística, né? Então, deve ser analisado como um todo, né? Olhar o nosso paciente não somente para aquilo que a gente está vendo ali, porque o câncer, quando ele se apresenta para a gente, ele já está num estágio mais avançado, e aí é mais difícil da gente tratar. Então, nós, como enfermeiros, como técnicos ou futuros técnicos, futuros enfermeiros, devemos ter essa percepção, conhecimento a respeito dessa doença, para que a gente consiga identificar precocemente nos nossos pacientes e tomar o direcionamento, a conduta adequada para que o prognóstico desse paciente ele venha a ser o maior possível. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários de vocês, irei responder também alguma dúvida que vocês tiverem, e se inscrevam no meu canal, ativem a notificação, porque toda vez que eu postar vídeo novo, vocês estarão recebendo essa notificação e poderão assistir. Certo, pessoal? No próximo vídeo eu estarei gravando sobre DPOC, que são doenças pulmonares, doenças pulmonares crônicas obstrutivas. Perdão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que também é uma DCNT. Certo, pessoal? Então, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.